Que a boa mão do nosso Deus esteja com todos nós nesse dia. Queridos, estamos aqui para cultuar o nosso Deus, a Ele que é digno de toda honra, glória e louvor. Que todos nós estejamos com alegria no coração para glorificarmos e exaltarmos o santo nome do nosso grandioso Deus. Vamos dar início ao culto nesta manhã, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor, cantando o hino de número 301 do cantor cristão. 301. Louvemos ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia modas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão o fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Em delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao nosso Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Santo Deus, Pai amado, queremos, ó Deus, nesta manhã, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela dádiva, ó Deus, que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, de glorificar e exaltar o Teu santo nome. Rendemos-te graças, ó Deus, pela Tua palavra, rendemos-te graças, Senhor, pelo Teu consolo, pela direção do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, enviou o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Pai, graças te damos, porque, ó Deus, podemos alegremente glorificar, exaltar o Teu santo nome. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos direcione a cada momento, a cada instante, para que tenhamos, ó Deus, um só desejo, um só pensamento, glorificar e exaltar ao Senhor. Pai, nós rendemos graças mais uma vez por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Neste momento, a irmã Cimeia estará assim louvando ao nosso Deus.
Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas o teu sangue me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas teu sangue me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Me leva para os céus, vamos subir.
Amém. Ouvindo esta melodia, essa poesia, aquilo que vem no coração é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quero ler com vocês, neste momento, Jeremias capítulo 36, livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Enquanto você, em sua casa, onde você estiver neste momento, abre aí o texto, Jeremias, capítulo 36. Nós queremos aqui agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E a nossa oração é que tudo isso que está sendo feito seja de edificação para a sua vida, que em sua vida o nome do Senhor seja glorificado. Mas o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanham, que têm assim assistido a esses vídeos. Esperamos que a palavra de Deus tenha os abençoado. Jeremias capítulo 36, a partir do versículo 20 ao verso de número 25. Jeremias capítulo 36, do verso 20 ao verso de número 25. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama. O rei ouviu todas as palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o livro se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Jeremias tinha insistido com o rei que não queimasse o rolo e não deu ouvidos. Que o Senhor, queridos, nos ajude a compreender, praticar e vivenciar cada instante a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe. Queridos irmãos, bom dia. Eu quero aproveitar esse espaço aqui, em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor. Não poderíamos deixar de estar lembrando do dia de hoje, o Dia das Mães. Então eu quero nesse momento dedicar o carinho, dedicar um verso da palavra e também orar por todas vocês, por todas nós, as mães. Nós estamos numa situação diferente. Tem mães de todo jeito hoje. Mas eu quero aqui exortar vocês, desafiá-las a nada de tristeza. Eu sei de mães que não vão estar passando o dia hoje com seus filhos. Não fiquem tristes, né? A poça da alegria do Senhor nesse dia. Pensa nos seus filhos se você estiver nessa situação. Vai passar. E em nome de Jesus, o ano que vem, estaremos todas reunidas e cada mãe abraçando seus filhos, pagando o almoço para suas mães, os seus filhos. Então, nada de tristeza hoje, a minha palavra, a minha exortação a você, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor e na presença dos seus filhos, onde quer que eles estejam. Então, que Deus abençoe cada uma, seja a mãe mais nova ou aquelas que ainda estão projetando, como a amada Lorena, Dani, Lana e outros que talvez eu não saiba, até aquela mãe mais idosa da nossa igreja. Receba o nosso abraço, o nosso carinho pelo seu dia de hoje, que Deus abençoe ricamente. O texto da palavra que eu quero
dedicar a vocês, amadas, está em Provérbios capítulo 31, 28 a 30, diz assim a palavra de Deus. Levantem-se seus filhos, para quê? E lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Como que ele a louva? Dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, anseie, deseje, busque ser temente a Deus, e você que será louvada. Então, que Deus abençoe, console o seu coração, tenha a alegria do Senhor, e vai passar, né? Nós logo estaremos juntos novamente. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. E nesse momento, eu vou estar orando por todas as mães da nossa igreja e do mundo todo. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigada por estarmos aqui na Tua casa, mesmo que em pequenos números, mas eu sei de que o Teu povo, pelo Teu Santo Espírito, a igreja está reunida, porque a igreja não é essas 4 paredes, Pai. A igreja está reunida no nome de Jesus para Te adorar. Queremos pedir que esse culto gravado venha ser bênção no coração de cada um dos Teus filhos da nossa igreja. Abençoe todos, cada lar, cada família. Em especial hoje eu quero orar no nome de Jesus pelas nossas mães, pelas mães da igreja, Pai. Da mais nova até a mais idosa e aquelas que ainda estão com o bebezinho nas suas barrigas, são mães já. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe. Dê-lhe sabedoria para continuar nesse ministério, de estar aconselhando, instruindo seus filhos. Nós precisamos do Teu socorro, da Tua sabedoria todos os dias, ó Deus, para instruirmos nossos filhos a temer a Ti, a amar o Senhor, a amar a Tua obra, seguir firme o Teu caminho sem olhar para trás. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço o Teu consolo sobre aquelas mães que não vão passar o dia com seus filhos hoje, ó Pai. Que o Senhor as console e as ampare no Teu colo, acariciando o coração delas, também dos filhos, que com certeza vai sentir falta de estar com suas mães nesse dia. Eu quero te pedir por aquelas mães, ó Deus, que estão nos hospitais, estão na linha de frente, cuidando dos que estão enfermos. Eu quero te pedir por aquelas mães que estão enfermas, que o Senhor venha ter misericórdia e venha estar tocando no seu físico, na sua alma, consolando, confortando, dando a vitória e curando para a honra e glória do Teu santo nome. Então, ó Pai, é a nossa oração que nós fazemos em favor de todas as mães, confiada, eu te agradeço que o Senhor vai estar dando consolo para todas nesse dia em que nós estamos nessa situação difícil. E oramos no nome amado do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. O nosso abraço, realmente, a todas as mamães nesse dia. Como bem disse a irmã Andréia, seus filhos não estão aí para dar um abraço, não estão aí para beijá-las, mas contente-se com o nosso maior contentamento. Jesus está aí, Jesus está com cada uma de vocês. Então, nosso abraço, um feliz Dia das Mães, e que a boa mão de Deus esteja sobre cada um de vocês, fazendo-vos lembrar desse papel tão importante, tão sublime, que Deus deu para cada uma de vocês. O meu abraço, de longe, mas o meu abraço a todas as vocês. Feliz Dia das Mães, e que o nosso grandioso Deus abençoe cada uma de vocês. Queremos falar em poucos instantes nesta manhã, Jeremias capítulo 36. O texto que foi lido, nós lemos do versículo de número 20 ao verso de número 25. Quando você ouve a palavra de Deus, o que você sente? Quando você escuta Deus falando através da sua palavra, o que acontece na sua vida?
Qual é a reação que tem ao ouvir a palavra do Senhor? Nós sabemos que a palavra de Deus abençoa, nós sabemos que a palavra de Deus direciona, nós sabemos que a palavra de Deus corrige, exorta, nós sabemos que a palavra de Deus conforta. A palavra de Deus, ela sim é o nosso alento, é o direcionamento. Nós sabemos que a palavra de Deus é quem nos dá esperança, é quem mostra aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que a palavra de Deus apresenta quem é Deus em sua majestade, glória e santidade. É a palavra de Deus. Mas ao ouvir os ensinamentos do Senhor, aquilo que está escrito na palavra, ao ouvir a mensagem de Deus, ao ouvir as promessas do Senhor, o que isso causa em sua vida? Qual é o impacto que ela tem? Talvez alguém neste momento pode estar aí pensando, em mim causa um impacto de consolo, pois nos momentos difíceis, eu leio a palavra de Deus e ela me traz calma, me traz paz, me dá consolo. A palavra de Deus tem sido o meu direcionamento, pois quando eu estou sem saber o que fazer, vou à palavra de Deus e ela vai direcionando a minha vida. A palavra de Deus me corrige, pois quando eu percebo que estou fazendo alguma coisa errada, olho dentro da palavra de Deus e ela traz a correção e eu mudo de direção e vou seguindo aquilo que a palavra de Deus ensina. Aí depois de ler, depois de meditar, depois de ouvir a palavra de Deus, nós sabemos que traz os efeitos, ela traz a reação em nossas vidas. É isso que eu queria, dentro de alguns instantes, falar com todos vocês nesta manhã, falar com nós todos. Depois de ouvir a palavra de Deus, quando você ouve a palavra, qual é a reação que ela faz em sua vida? O que ela causa em você? Queridos, o texto de Jeremias, capítulo 36, Jeremias estava preso, estava no calabouço, e Jeremias verbalmente não poderia chegar diante de todos e expressar as promessas de Deus, a palavra de Deus, ou o juízo de Deus, o que estava para acontecer naqueles tempos. Ele estava preso. Então ele chama um certo homem que estava ali próximo a ele, e diz assim, olha, vem aqui e começa a escrever aí aquilo que Deus está falando. Escreve com todas as letras, porque tudo que você escrever vai acontecer. E depois que você terminar de escrever neste rolo, neste livro, vai e pregue a todo Judá, vai e pregue todo Israel, e mostre para eles e fale para eles aquilo que vai acontecer, aquilo que Deus determinou para acontecer com esta nação. E é interessante que a nação havia afastado de Deus. E em especial, lá no capítulo 2 de Jeremias, a nação estava apostatada da presença de Deus. A nação estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Não estava querendo ouvir a palavra de Deus, não queria andar com Deus. E por conta disso, o castigo estava sobre o povo. O povo ia ser levado para a Babilônia, o povo ia estar nas garras de outro rei, e por isso Deus havia falado, mande o povo se quebrantar, mande o povo se arrepender, mande o povo voltar para mim, porque se isso não acontecer, o mal já está sentenciado contra eles. E eu queria que, antes de adentrarmos nesse texto, vocês olhassem comigo Jeremias capítulo 7, livro do profeta ainda, no mesmo livro aí, capítulo 7, e entenda por que Jeremias estava escrevendo aquilo neste momento. A partir do versículo 23 do capítulo 7 de Jeremias, diz assim, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem.
Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante, desde os dias em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu vos enviei, mas não me destes ouvido, nem me atendeste, endureceste a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. O que esse povo tinha feito? O que esse povo estava fazendo com Deus? Abandonaram Deus, deixaram Deus, se afastaram de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, eles falaram assim: não queremos, não vamos segui-lo. Isso não serve mais para nós, isso é coisa, não dá mais, nós vamos seguir os nossos próprios pensamentos, nós vamos tomar as nossas próprias direções, nós vamos seguir aquilo que nós mesmos acreditamos ser. Aí Jeremias, preso, recebeu isso da parte de Deus, recebeu essa palavra de Deus e disse: Jeremias, escreve aí, escreve e diz a este povo, que esse povo precisa se arrepender, porque senão o mal que já está sentenciado contra eles, isso tudo vai acontecer. E quando aquele homem escreveu tudo aquilo que Jeremias havia dito, aquele homem chega diante de todos e disseram: olha, fala tudo isso em jejum. E no capítulo 36, no versículo 15, disseram-lhe: assenta-te agora e lê para nós. E Baruque leu diante deles. Leu o quê? Leu tudo aquilo que Jeremias falou da parte de Deus. Lê tudo aí para nós, senta e começa a ler. Estavam todas as pessoas ali e ouviram a palavra de Deus. E depois que eles ouviram a palavra de Deus, eles tomaram uma decisão: não, isso não vai ficar aqui. É importante que estas palavras cheguem até a presença do rei. É importante que essas palavras cheguem todas as pessoas, e ao chegar diante do rei, que a decisão seja tomada. Queridos, todas as vezes que tome a decisão depois de ouvir a palavra de Deus, precisa ser na direção de Deus. Entre o povo de Deus houve avivamento no tempo de Asa, do rei Asa, houve avivamento. Houve avivamento no tempo do rei Josias, houve avivamento. No tempo de Josafá, houve aquele levantar do povo, aquele erguer do povo. E quando a gente olha para as três histórias desses homens à frente do povo, está escrito lá: é porque eles deram ouvido à voz de Deus. Eles estavam atentos a cumprir a palavra do Senhor. Eles estavam sendo direcionados por Deus. Por causa disso, foram vitoriosos. Por causa disso, veio o avivamento. Veio a alegria de estar andando na presença de Deus. Mas o povo foi se afastando de Deus, foi deixando Deus, foi abandonando o Senhor, a tal ponto que quando chega aqui no capítulo 36, é que Jeremias dita essas palavras, e quando chega essa palavra diante desses homens que estavam ali próximo ao rei, eles tomam a decisão. Olha a reação, que outros também ouçam aquilo que Jeremias disse. E que chegue essas palavras diante do rei. O rei da época que era Joaquim. Joaquim era o rei da época. E que chegue essas palavras diante do rei. Aí no versículo 20 que nós lemos, está escrito assim: foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. Depois que leu, claro que todos ficaram ali, um olhando para o outro e falavam assim: será qual vai ser a reação do rei? Será que isso vai mudar o coração do rei? Será que ele vai começar a pensar diferente? Será que ele vai trazer o povo de volta a um arrependimento, conclamar e agora, para que o povo rasgue as suas roupas, para que o povo bote a boca no pó e na cinza, para que o povo se arrependa, esqueça de todo o mal que tinham feito e volte para o Senhor?
Começaram a esperar a reação do rei. Começaram a esperar a reação daqueles príncipes que ouviram a palavra de Deus. E a reação daqueles homens foi olhar para o rei e falar assim: será qual a reação que vai ter depois dele ouvir a palavra de Deus? Será o que vem da parte do rei? Claro, talvez todos esperavam naquele momento que eles fizessem como Josias, que eles fizessem como Josafá, que eles fizessem como o rei Asa, rasgaram as suas vestes e conclamaram no meio de todo o povo: olha, todos, até os animais, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus. A reação depois de ouvir a palavra de Deus, talvez fosse essa que as pessoas esperassem de um rei, esperassem desse homem. Vamos rasgar os nossos corações diante de Deus, vamos falar para Deus quem nós somos, vamos direcionar as nossas vidas agora diante de Deus, vamos voltar para Deus, amar ao Senhor, amar a sua palavra, dar ouvido o que Ele diz, para que venhamos caminhar bem, assim diz o texto, para que possamos caminhar bem, direcionado pelo Senhor. Mas estava ali uma expectativa de reação, depois que eles ouviram a palavra de Deus. Versículo 22. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro. A reação dele foi essa. A reação do rei Joaquim foi essa. Diante disso aqui eu queria perguntar: quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço a mensagem do Senhor, quando eu ouço o profeta Jeremias, aqui, Isaías, Daniel, Ezequiel, quando eu ouço as palavras do Senhor Jesus, qual tem sido a minha reação? Qual tem sido o meu comportamento depois que eu ouço a mensagem de Deus? Depois que eu ouço a palavra de Deus, qual tem sido a minha reação? Eu tenho tido a reação de me quebrantar, de me ajoelhar, de me dobrar diante de Deus, de reconhecer quem eu sou e querer voltar para Deus, ser direcionado por Deus, viver na presença de Deus? Tem sido essa a minha reação? Tem sido essa a tua reação depois de ouvir a palavra de Deus? Ou tem simplesmente dito assim, muitas vezes: tudo isso aí eu já sei, tudo isso aí eu já ouvi, não falou nada que eu não sabia? Queridos, não é qualquer livro, não é um jornal, não está se tratando de uma simples história. Isso aqui é a palavra de Deus. Aqui a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. É Deus falando. É Deus falando a todas as pessoas. É Deus falando a mim. É Deus falando a você. Mas no momento que Ele está falando, quando Deus fala, a pergunta é: qual tem sido a nossa reação? Como nós temos reagido diante da mensagem do Senhor para todos nós? Será que nós estamos pegando o canivete e rasgando a Bíblia? Fechando, deixando na estante, jogando lá para que poeira venha tomar conta? Geralmente depois que, não sei se todos os pastores pensam assim, mas geralmente depois que a gente prega, principalmente no domingo pela manhã, vem aquela pergunta: será que as pessoas que ouviram essa mensagem vai ficar gravada nos corações até quando? Porque tem reações que só depois. Em determinado dia eu ouvi a mensagem do Senhor através do pastor, e isso me abençoou tanto, isso está guardado comigo até hoje. E quero levar isso sempre, porque isso ficou marcado na minha vida. As pessoas não têm essa reação? Tem, isso acontece comigo também. Mas tem reação que é imediata. Tem reação que é imediata. Tem reação que do banco mesmo, alguém ouvindo, as pessoas ali já está tendo reação adversa. Já está tendo reação estranha. Já está tendo reação que não é normal para quem ouve a palavra de Deus. Há aqueles que têm reação lá fora. Quando chega em casa, já esqueceu de tudo que foi pregado.
Tem a reação daqueles que quando chega lá fora, não se lembra de mais nada, aquilo que havia dito, aquilo que o Senhor falou. Que reação você tem tido ao ouvir a mensagem do Senhor? O que fez o rei Joaquim? Depois que ouviu a palavra de Deus, depois que ouviu a mensagem do Senhor, pegou um canivete, rasgou a mensagem do Senhor, rasgou as profecias do Senhor e jogou no fogo. Qual tem sido a tua reação quando você ouve a palavra de Deus? Versículo 24, diz o quê? Não se atemorizaram. Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, é para nós termos temor. Quando ouvimos a voz de Deus falando, nós precisamos ter temor. Qual foi a reação deles? Não se atemorizaram. É um perigo quando as pessoas ouvem a voz de Deus e não se atemorizam. Não tenha respeito para com Deus. Não tenha aquele temor à santidade de Deus. Eles ouviram e não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, ou seja, um sinal de humilhação, um sinal de quebrantamento. A reação deles foi: estamos indiferentes com tudo aquilo que Deus está falando, os nossos ouvidos estão tapados, não queremos ouvir Deus. Mas qual é a tua reação? Qual tem sido a minha reação depois que ouço a palavra de Deus? Você tem se atemorizado? Você está tendo temor à Bíblia, à voz de Deus, à mensagem do Senhor? Você tem rasgado as suas vestes em sinal de humilhação, de arrependimento diante de Deus? Mas eles nem ligaram, não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. O rei não rasgou as suas vestes, o rei não se atemorizou, o rei não obedeceu, não foi obediente. Ele continuou na sua posição de orgulho, de prepotência, de achar que ele era alguma coisa diante da palavra de Deus. Queridos, eu afirmo para vocês, eu não sou nada, mas se hoje eu sou alguma coisa, é porque eu ouvi a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para vida. Evangelho João 5, verso 24. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aqueles que lê, bem-aventurado aqueles que ouve a palavra dessas profecias e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando nós guardamos, quando nós ouvimos, quando nós atentamos àquilo que a palavra de Deus diz, a nossa vida vai bem. Para o povo de Deus andar bem, para o povo de Israel estar bem, eles precisavam fazer o quê? Obedecer à voz de Deus, escutar as profecias do Senhor. Para que a nossa vida vá bem, nós precisamos ouvir Deus. Quero lembrar aqui do saudoso pastor Gerson Rocha, que dizia assim: bem-aventurado é a igreja que Deus fala. Aí ele voltava e dizia assim: mas bem-aventurada é a igreja que ouve Deus falar. E é verdade. A felicidade que nós temos, qual tem sido a tua reação? Quando lê os salmos, quando lê a respeito do Senhor Jesus, quando lê da crucificação, quando lê da ressurreição, quando lê todas as profecias, quando lê da volta de Jesus, qual tem sido a sua reação? O que tem acontecido contigo quando ouve a palavra de Deus? Meu querido, eu espero que a reação minha e sua, ao ouvirmos a palavra de Deus, seja uma reação de quebrantamento, de buscar mais santificação, de direcionamento diante de Deus e de vivermos bem para a glória do Senhor, desfrutando da presença marcante do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ouvindo os ensinamentos e guardando tudo aquilo que está escrito, e o efeito seja
que nossa vida vá bem, que sejamos bem direcionados pelo Espírito Santo ao ouvirmos a voz de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos ajude, e que o Espírito Santo de Deus faça você ter uma reação diferente nesse dia. Eu quero dizer para você, talvez você está ouvindo essa mensagem e não fez uma decisão ao lado de Cristo. Nunca se preocupou em ouvir a Bíblia, em atender a Bíblia. Eu queria pedir você neste momento, ao ouvir essa mensagem, qual vai ser a tua reação? Ouça a palavra de Deus e ao ouvir, creia na palavra de Deus, atenta à palavra de Deus, creia nessa bendita palavra, nessas promessas, e aceita o Senhor Jesus na sua vida. Deixa a palavra de Deus mudar você, transformar você, fazer você uma nova criatura. Deixa a palavra de Deus mudar a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender sempre a palavra do Senhor e praticarmos, para que as nossas vidas vá bem na presença do Senhor. Deus amado, bendito Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua infinita graça. Agradecemos, ó Deus, pela tua bendita palavra. Pedimos, ó Deus, que na direção do teu Santo Espírito, que a mesma possa falar aos nossos corações, e que a nossa reação seja de estarmos melhor diante do Senhor, estarmos bem, que possamos, ó Deus, quebrantar os nossos corações, que possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer quem nós somos e santificarmos cada vez mais para a tua glória. Quero suplicar ao Senhor pelos nossos missionários, quero suplicar ao Senhor por todos esses que estão à frente dessa batalha, pedir ao Senhor que apresse a cura para a humanidade diante, ó Deus, dessa calamidade que está acontecendo no mundo, mas que acima de tudo, todos deem ouvido à sua palavra, que todos fiquem atentos àquilo que está escrito, ó Deus, nas tuas promessas. Pai, nós te honramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.